Você já parou para pensar que existe uma ligação entre Aristóteles e os pré-socráticos? Eu sou a Nájila, professora de Filosofia e Sociologia do Humanizando, e hoje nós vamos entender juntos como esses pensadores se encontram ao perceber que as coisas mudam, mas algo nelas permanece. Bora lá? Vamos para o século VI a.C., na Grécia, onde os pré-socráticos foram os primeiros detetives da natureza. Eles buscavam a arqué, ou melhor, o princípio fundamental do mundo, na physis, a natureza. E neste movimento surgiu um conceito super importante, a ontologia. E o que significa dizer ontologia? Onto significa ser, logia significa estudo. Então, de forma muito simples, seria justamente uma área da filosofia que busca responder de onde as coisas vêm. E com isso, o que significa dizer mutação ontológica dos entes? Guardem essa frase, embora seja esquisita, a gente vai entender ela junto. Pensa comigo assim. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, compreenderam a partir da observação da natureza que ela se transformava de alguma forma, mas algo nela permanecia. Alguns pré-socráticos vão discordar dessa ideia, mas isso a gente deixa para depois. Vamos pensar aqui num todo. Eles perceberam que era como brincar de Lego. Eu tenho as pecinhas e eu consigo montar diferentes coisas com as mesmas peças. Então, eu posso montar um castelo, um cavalo, um carro. Posso desmontar e montar quantas vezes eu quiser. Há uma mutação entre esses entes que são construídos, mas a essência, as pecinhas de Lego, permanecem as mesmas. Mas conforme o tempo foi passando, essa preocupação da filosofia também foi se transformando, assim como o ente. E lá no século V a.C., nós vamos ter uma transformação em relação à investigação filosófica. Então, mudando um pouquinho o cenário, agora no século V a.C., Atenas se torna o centro do mundo. E nós teremos um filósofo muito importante nesse período, Sócrates. E de forma muito resumida, é como se Sócrates tivesse chegado e dito de forma inovadora e revolucionária. Pessoal, legal saber de onde vêm as coisas na natureza. Mas e a justiça? E a ética? E a verdade? Essa é a chamada virada antropológica da filosofia. E o que tem de diferente nesse momento? Além de novas perguntas, o Sócrates trouxe uma nova tendência para a filosofia. A filosofia como modo de vida. Sócrates não escreveu suas ideias. Ele estava muito preocupado em manter diálogos com seus interlocutores, justamente por se preocupar em fazer emergir o conhecimento através do diálogo, ou melhor, através do parto das ideias, a maiêutica. Assim, a filosofia deixa de olhar para a natureza e passa a olhar para a alma e para o comportamento humano. Isso sem falar no olhar para o discurso, que não engloba só o Sócrates, mas os divos da sofística também. Mas isso é papo para outro vídeo. Agora vamos caminhar um pouquinho mais pelo período da Antiguidade. No século IV a.C., a filosofia ganha contornos épicos. Vem aí um duelo de gigantes, Platão e Aristóteles. Do lado esquerdo está Platão, apontando para cima convicto. Ele estabelece o seu dualismo. O real está no intelecto, no mundo das ideias, que é perfeito e imutável. Já o sensível está no mundo material, das imperfeições, da mutação e das sombras. É daí, inclusive, que vem a imagem da caverna. Do lado direito está Aristóteles, apontando para baixo e puxando o mestre do mundo das ideias diretamente para a realidade. Com isso, Aristóteles resgata um valor importante dos pré-socráticos, o entendimento sobre a natureza. Mas ele resgata com um toque essencial, a sistematização crítica do pensamento de seus antecessores. Ele organiza tudo em categorias com a ajuda da lógica, explicando que a mudança não é um erro, é um movimento. É daí, inclusive, que vem aquela ideia de ato e potência, sabe? E como isso tudo chega no Enem? Vem cá! Olha só essa questão aqui do Enem 2021. Ela traz um trechinho da Metafísica de Aristóteles, que diz assim: a maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria. Aquilo de que todos os seres são constituídos e de que primeiro são gerados e em que por fim se dissolvem. Pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, donde as outras coisas se engendram, mas continuando ela a mesma. E o enunciado traz para a gente a seguinte pergunta:
O texto aristotélico, ao recorrer à cosmologia dos pré-socráticos, salienta a preocupação desses filósofos com a letra A, mutação ontológica dos entes. Letra B, alteração estética das condutas. Letra C, transformação progressista da ascese. Letra D, sistematização crítica do conhecimento. Letra E, modificação imediata da espiritualidade. E aí, qual é a resposta certa? Pausa um pouquinho, pensa na resposta e depois você volta. Pensou? Vamos entender então por que a letra A é a alternativa correta? Para isso, a gente vai começar com o contexto. No texto, o Aristóteles cita a natureza da matéria e como as coisas se engendram. Isso é o puro século VI a.C. Aqui, o estagirita está nos contando como eram as principais preocupações dos primeiros filósofos, os pré-socráticos. Mas e essa frase esquisita ali, mutação ontológica dos entes? Nós falamos sobre isso hoje. Lembre, a mutação ontológica dos entes nada mais é do que a mudança do modo de ser das coisas, justamente que os pré-socráticos estavam discutindo. Mas, se essa questão traz um trecho de uma obra do Aristóteles, por que não a alternativa D como resposta? Embora Aristóteles seja o autor do trecho e, principalmente, da sistematização crítica acerca do pensamento dos seus antecessores, do trecho em questão, ele está agindo como um historiador. Ele descreve aqui a preocupação dos outros filósofos, os primeiros filósofos. E o enunciado da questão pergunta justamente qual é a preocupação dos filósofos mencionados pelo Aristóteles, os pré-socráticos. Ufa! Missão cumprida. Conseguimos sobreviver à mutação ontológica dos entes e resolver uma treta da filosofia. Agora, corre lá para praticar. A gente se encontra na próxima aula para resolver, quem sabe, uma nova treta da filosofia. Mas até lá, continue questionando. Beijo!